E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra contar curiosidades que você talvez ainda não saiba sobre o novo filme do Prime Video, Vermelho, Branco e Sangue Azul. Vermelho, Branco e Sangue Azul chegou ao Prime Video na última sexta-feira, dia 11 de agosto, e estava sendo muito aguardado pelos fãs. Ele é baseado no livro de mesmo nome da Casey McQuiston e, assim, já era muito querido, né? Todo mundo tava muito ansioso para essa adaptação. E realmente o filme é lindo demais, eu amei assistir, eu achei super fofo, emocionante nos momentos certos, tem a comédia no meio. Os protagonistas, que são o Nicholas Galitzine e o Taylor Zakhar Perry, estão incríveis, a química dos dois, ó, exala pelos poros, então eu amei. E aí decidi então trazer esse vídeo querido do canal, que são as curiosidades que vocês talvez ainda não saibam. Vasculhei por toda a internet, todas as entrevistas deles e trouxe aqui curiosidades realmente muito legais sobre o filme pra você ficar por dentro de tudo se você já assistiu e gostou. Na maior parte do vídeo ele não vai ter spoilers, mas vai ter um trechinho que eu vou fazer comparações do livro com o filme que vai ter, mas eu aviso antes caso você ainda não tenha assistido ao filme, o que eu acho bem difícil, mas vou avisar antes e vou tentar deixar as curiosidades separadas aqui na timeline do vídeo também, pra enfim, vocês irem nas curiosidades favoritas. Mas, bora logo começar. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Os ensaios para Vermelho, Branco e Sangue Azul começaram em maio do ano passado, e aí as gravações começaram no dia 13 de junho e foram até o dia 13 de agosto. Eles foram gravados aí realmente em 2 meses o filme, foi super rápido e foi gravado já no ano passado para eles terem um ano aí de edição, mas veio um lançamento rápido pra gente. Mas antes mesmo das gravações e dos ensaios, o filme já tinha um diretor definido, né? O diretor é o Matthew Lopes e esse é o primeiro trabalho dele de direção para um produto audiovisual das telas, porque na verdade o currículo dele é muito focado na Broadway. Ele tinha já um crédito como roteirista da série The Newsroom de 2012 a 2014, mas ele ficou bem conhecido mesmo por ser diretor de uma peça da Broadway chamada The Inheritance, que inclusive ganhou o Tony, que é o maior prêmio dos Estados Unidos para peças teatrais e musicais, e ele ganhou esse prêmio em 2020, então ele ganhou um bom reconhecimento ali. Ele é porto-riquenho e ele é gay também. E aí ele era muito fã, em primeiro lugar, do livro Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ele disse que quando ele leu o livro pela primeira vez, ele sabia que ele queria escrever e dirigir a adaptação para filme. Virou o projeto da vida dele, assim. E aí ele inclusive disse para Vanity Fair o seguinte: "Eu sou um fã tão apaixonado que eu acho que eu fiz a fanfic mais cara de todas. Eu espero que os fãs encontrem conforto no fato de que foi um deles que fez esse filme." Muito fofo, né? E aí, enfim, ele realmente mergulhou de cabeça, ele fez toda a adaptação para as telas e ele tava muito empolgado porque ele se identificou muito com a história, né? Foi uma história que foi muito importante na vida dele. E uma das coisas que ele mais começou se dedicando foi a escolha do elenco. Para o nosso príncipe Harry, a gente tem o Nicholas Galitzine, que é conhecido já por seus papéis, primeiro, em Cinderela, que é a nova versão da Cinderela que foi feita também para o Prime Video e tem a Camila Cabello como protagonista, e em segundo lugar, por um filme que ficou gigante no ano passado, que foi Continência ao Amor, que ele contracenava junto com a Sofia Carson, e foi um filme que se tornou um dos mais assistidos da Netflix de todos os tempos. Bombou de uma forma inesperada e bombou quando ele estava, inclusive, gravando Vermelho, Branco e Sangue Azul. Falando sobre a escalação do Nick, o diretor contou pra Vanity Fair: "Sem perceber, o Nick me ensinou que eu estava em busca de alguém que cuidaria do Harry. Eu me senti muito seguro colocando o Harry na mão do Nick." E aí foi isso, ele realmente, assim, quis proteger o personagem, ele se identificou e também queria garantir que o personagem tivesse a melhor adaptação possível pras telas. Mas bora falar um pouquinho sobre o ator, né? É legal que ele fez já Cinderela, então esse é o segundo príncipe que ele faz na vida, porque ele era o príncipe da Cinderela, e ele canta muito bem, assim, no filme da Cinderela é todo musical, então ele tem várias músicas, inclusive ele faz um cover de Somebody to Love do Queen, assim, então a voz
voz dele realmente muito boa. E ele tem um single próprio, de uma carreira solo. Ele tem uma música chamada Comfort, que ele mesmo coescreveu, então a música tá muito envolvida na vida dele. Tanto é que tem uma cena, né, em Vermelho, Branco e Sangue Azul, que ele tá cantando num karaokê ali, que ele tá tentando parecer ruim, mas na verdade, se você perceber, a voz dele é muito boa. Ele tem 28 anos, mas só começou a atuar quando ele tinha 18 anos, quando ele participou de uma versão da peça Spring Awakening no Festival de Edimburgo. Bora falar do Alex agora. Ele é interpretado pelo Taylor Zakhar Paris, como eu falei, que é conhecido principalmente pelo papel dele em Barraca do Beijo 2 e 3 da Netflix. Ele tem 31 anos e começou com a paixão pela atuação desde cedo, quando ele começou a acompanhar a irmã dele nas peças de teatro, no teatro comunitário da cidade deles, que era Chicago, nos Estados Unidos. E aí a irmã dele estava apresentando a peça Annie, e ele foi assistir a todas as apresentações e os ensaios, e ele ficou apaixonado pela atuação. Só que ele é de uma família de 8 irmãos, ele tem 5 irmãs e mais 2 irmãos, e assim, a vida dele sempre pareceu mais definida, né? Ele era competidor profissional de natação, ele nadou por 10 anos e inclusive chegou a receber uma bolsa para estudar numa faculdade, fazendo a natação, competindo pela faculdade, mas ele decidiu estudar biologia. Sim, nada a ver, na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, de Los Angeles ali, e ele queria focar em dermatologia, totalmente aleatório, né? E além disso, ele também tem experiência com carros, porque o pai dele, né, a família dele tem uma empresa de cuidar de carros e ele passava o verão inteiro, assim, trocando pneus, e ele sabe muito sobre carros, mas ele diz que ele sabe o suficiente pra saber que ele não quer fazer isso. Mas enfim, ele acabou decidindo seguir os próprios sonhos, largou a biologia, não era o que ele queria fazer, ele acabou seguindo por pressão da família, né, de ter uma grande profissão, mas ele acabou seguindo a atuação e deu certo. Sobre o Taylor, o diretor contou pra Vanity Fair: o Taylor é um pouco mais como o Alex do que o Nick é como o Henry, mas o Taylor não é uma bola de canhão humana quanto o Alex. Mas assistir ao Taylor no processo de audição, se tornar essa criatura energética e imprudente, foi muito, muito divertido. Eu genuinamente não consigo pensar em outros 2 atores além deles pra viver esses personagens. E realmente deu muito certo, né? Pra mim combinou demais. E falando sobre elenco, essa é a segunda vez que o Nicholas Galitzine trabalha com a Uma Thurman. Ela faz a presidente dos Estados Unidos no filme, né, a mãe do Alex, mas ela já tinha interpretado a mãe do Nicholas na série Chambers. E aí o Nicholas falou pra People: a gente tem essa conexão estranha, compartilhada e muito nichada que não muitas pessoas podem ter. Então assim, os dois já tiveram a mesma mãe na ficção, sabe? Eles estavam destinados a serem amigos e se juntarem num projeto. E deu tão certo realmente porque a química entre eles foi instantânea. O diretor Matthew Lopes deu várias entrevistas falando que pra ele era muito importante encontrar as pessoas certas pro papel. Se ele não conseguisse encontrar um ator pra isso, pra ele nem adiantava fazer o filme, ele queria muito. E ele disse que foi muito difícil, ele passou por um longo processo até achar os atores. E aí quando ele finalmente achou o Nicholas Galitzine pra ser o Harry, ele ainda não tinha nem ideia de quem ia ser o Alex. Que enfim, ele foi testando muitos atores, né? O Nicholas testou com vários atores pra ver qual dava. E aí ele disse que teve um dia que finalmente o Taylor foi testar pro Alex e ele foi fazer um teste de química com o Nicholas Galitzine. Isso foi pelo Zoom. E só pelo Zoom, o teste de química dele já foi absurdo de bom. E ele foi contratado antes mesmo de fazer um teste pessoalmente, assim. Ele já foi contratado pro filme por conta disso. E aí, quando as gravações iam começar, o diretor disse que colocou o Nicholas e o Taylor numa sala e saiu por 10 minutos e falou: tá, agora vocês precisam se conhecer pra gente gravar esse filme. E aí ele contou pra GQ o seguinte: eu voltei depois de 10 minutos e eles já eram melhores amigos. Era como se eles se conhecessem a vida toda. Perfeitos. E aí os dois, né, deram várias entrevistas e eles falaram que eles realmente se identificaram de cara, que eles tinham um senso de humor principalmente muito parecido. E os dois são muito competitivos. Eles faziam competições tipo quem era o mais alto, porque é uma coisa que tem nos livros, né, e entre os personagens eles querem saber quem é o mais alto. E teoricamente nos livros o Alex é mais baixo. E aí o
Nicholas disse que ficou muito bravo quando o Taylor chegou e ele tinha 1,88 m de altura. E o Nicholas tem 1,82 m. Então, na verdade, o Taylor é mais alto. Eles até fizeram um videozinho fazendo esse teste, né, pro Prime Video. E aí eles ficavam brincando sobre a diferença de altura. E aí eles também competiam no set pra ver quem terminava uma tomada mais rápido em uma cena, quem conseguia decorar as falas mais rápido. Era uma coisa assim bizarra. E até nas entrevistas, se você vai ver, eles sempre estão zoando um outro, interrompendo um ao outro. Eles realmente ficaram muito amigos ali e eles têm isso de fazer piada e de zoar e tudo mais. A GQ, inclusive, assim, o jornalista que fez a entrevista com eles descreveu: eles sempre zoam um ao outro. Eles pressionam um ao outro, eles terminam a frase um do outro e brigam como um casal velho. Genial. E aí depois, no final da entrevista que eles fizeram pra People, o Nick falou: nossa amizade acaba assim que o contrato acabar. Nunca mais vou falar com esse cara. E aí o Taylor falou: exato, a não ser que a gente tenha uma sequência e eu preciso falar com ele de novo. Então eles zoam mesmo, eles brincam que eles não gostam do outro, fazem piadinhas nos comentários. E eu acho que é por isso que combina tanto, né? Porque a energia do Henry e do Alex é no começo de se bicar mesmo, de ficar, enfim, fazendo uns comentários sarcásticos que no final parece um flat, e aí dá certo. E agora eu quero falar sobre os livros, né? Falei que esse é um livro de Casey McQuiston e eu quero falar principalmente agora sobre as diferenças no enredo do filme e do livro. Então, se você ainda não assistiu ao filme e não quer spoilers, pula essa parte, vai para a próxima curiosidade aqui embaixo, que eu vou colocar, né, os tempos de cada uma, para você não ter a sua experiência interrompida aí ou atrapalhada. Antes de começar as diferenças, na verdade, vale dizer uma coisa que ficou muito conhecida entre o fandom, que foi o fato do Nicholas Galitzine falar que não leu o livro. Ele disse que para ele o roteiro era a Bíblia, era algo sagrado, e ele queria interpretar o Henry de acordo com o roteiro, porque ele queria trazer a verdade que foi criada ali pro filme, por conta dessas diferenças, né, que a gente vai ver na adaptação. E aí o Taylor leu o livro, mas o Nicholas não. E aí, enfim, todo mundo começou a comentar e tudo mais, só que aí saiu a entrevista da Teen Vogue, e pra Teen Vogue ele finalmente falou que depois da gravação do filme, que ele entregou o Henry como o roteiro previa, ele leu o livro e adorou. Mas vamos começar falando sobre a maior diferença do livro pro filme, que foi a falta da June, que é a irmã do Alex. Sim, nos livros o Alex tem uma irmã, que é a melhor amiga dele, que tá sempre presente. Ela é uma estudante da faculdade, que quer ser jornalista, tem um enredo emocional aí muito importante, só que ela foi cortada. E aí, em vez de ter a June, o papel dela foi meio que misturado com o da Nora, que é a neta do vice-presidente, que se torna ali a melhor amiga do Alex, a pessoa que ele busca pra dar conselhos, né, e pra, enfim, se questionar sobre a vida. Tem a cena muito importante dele falando sobre a sexualidade dele, e aí os dois papéis se juntaram em um. E em uma entrevista pra Entertainment Weekly, o Matthew Lopes, né, o diretor, explicou as mudanças, por que ele decidiu tomar algumas mudanças. Ele falou que essa da June foi a mais difícil pra Casey ouvir e aceitar, mas que no final ela entendeu, porque a razão dele é o seguinte: eu me preocupei em dar papéis pela metade para duas jovens atrizes e nenhuma ter uma chance real de brilhar, porque se tivesse a June ali e tivesse a Nora também, as duas iam ficar com participações muito pequenas, sabe? Então ele preferiu juntar as duas em uma para que a atriz realmente tivesse momento ali, fosse uma personagem importante e muito presente no filme. No filme, a primeira vez que o Alex e o Henry se encontram é também muito mais detalhada. No livro, eles falam apenas que foi nas Olimpíadas do Rio, em 2016, que, enfim, tudo, né? Mas não tem muitos detalhes. Aqui ela é crucial pra gente entender porque o Henry e o Alex não se gostam. Eles falam que quando o Alex foi cumprimentar o Henry no evento, ele ouviu o Henry falando pro segurança: me tira daqui. E ele se sentiu ofendido, achando que era por conta dele. Depois a gente entende que, na verdade, ele falou: eu preciso sair daqui, porque ele tava se sentindo ansioso e ele não tava conseguindo lidar com o público porque ele tinha acabado de perder o pai dele. No livro também tem um plot muito grande sobre um político chamado Rafael Luna, que trabalha na campanha do oponente da mãe do Alex, que é o Jeffrey Richards, é um cara que trabalha lá. E no livro tem todo um plot que é, na verdade, toda a campanha do Jeffrey Richards que expõe o Henry e o Alex pra mídia, que vaza os e-mails dele. E aí é com a ajuda do Rafael Luna que eles descobrem que foi o Jeffrey Richards o responsável, e aí o Jeffrey Richards ainda perde um pouco da popularidade dele, porque esse mesmo Rafael Luna acaba denunciando ele por abuso sexual
sexual que ele sofreu quando ele ainda era estagiário. No filme, tudo isso não existe e é substituído pelo enredo do Miguel Ramos, que é um cara que o Alex já ficou assim, e ele faz tudo meio que por vingança. Eles vazam os e-mails ali, ele é um jornalista e acaba fazendo tudo isso pra ter o furo e também pra se vingar do Alex por não querer nada mais com ele. Outra mudança é que no livro, os pais do Alex são divorciados. E aí, novamente, o Matthew explicou a decisão dele e ele disse o seguinte: o Oscar ainda ser casado com a Ellen deixa a história mais limpa no filme. É um personagem a menos pra audiência conhecer, porque no livro a mãe do Alex já tem outro marido e ele tem um padrasto. Então agora tem um personagem a menos. E o Matthew também fala: e pessoalmente eu realmente sou atraído à noção de mostrar um pai mexicano-americano que ainda está com a sua família. Eu queria muito mostrar essa família unida. Achei um motivo justo. Por fim, outra grande diferença é que nos livros é a rainha da Inglaterra que a gente vê, é a avó do Henry que comanda a Inglaterra. E aqui é o avô, né? É um homem. E não foi por conta da morte da Rainha Elizabeth II, que agora a gente tem o Rei Charles, porque quando eles gravaram o filme, a Rainha Elizabeth II ainda estava viva. Na verdade, toda essa mudança aconteceu porque o Matthew Lopes queria muito que o Stephen Fry estivesse no filme dele. E aí, o Stephen Fry, que é um super ator, já fez muitos filmes e séries diferentes, ele aceitou. E aí ele falou: não, eu tenho que dar um papel importante pra ele, e deu o papel do rei. Bora falar um pouco sobre as gravações agora e a cena favorita de cada um. O Nicholas Galitzine contou que pra ele, com certeza, a cena favorita foi a do bolo, da gravação, porque foi, enfim, uma coisa muito gigante, né? Aquele momento em que o bolo cai logo no começo do filme em cima do Alex e do Henry e que vai definir toda a história. Ele contou que eles realmente tiveram que ficar cobertos de bolo ali, jogaram todo o chantilly, cobertura que eles conseguem imaginar, e que depois ele saiu, tomou um banho de 30 minutos e ainda assim no dia seguinte ele, tipo assim, sentiu um negócio e percebia que ainda tinha bolo atrás da orelha dele e que ele ficou sentindo o gosto de açúcar por mais de uma semana. Só que ao mesmo tempo esses foram os dias menos divertidos no set, porque tava todo mundo muito focado em fazer essa cena dar certo pela importância dela, né? O Matthew contou em entrevista pra Glamour: a gente filmou as cenas durante 3 dias. Era uma cena gigante com centenas de figurantes em um grande salão com vestidos enormes e um bolo de casamento de 2 metros de altura e muita cobertura. Estava no começo das gravações, então eu ainda era um diretor sem prática na época. Mas no final, eu não estava tão sem prática assim. Deu tudo certo. Já a cena favorita do Taylor foi a gravação no Victoria and Albert Museum, um museu ali que eles vão à noite escondidos logo no final do filme, porque foi, enfim, uma noite muito especial ali, era uma coisa muito íntima, um momento muito especial do filme, né, que tem a famosa frase que todo mundo tava com muita expectativa de ver na tela. É um momento de vulnerabilidade dos dois atores e a própria gravação também foi muito especial. O Matthew contou em entrevista também pra Glamour o seguinte: a gente chegou às 10 da noite e filmou até o nascer do sol. Ter acesso a um museu de noite sem outras pessoas em volta fez a gente se sentir como Harry e o Alex devem ter se sentido na noite que eles foram juntos. O que tornou tudo tão especial foi que praticamente pela primeira vez era apenas eu, o Taylor e o Nick trabalhando. Não tinham outros atores ou figurantes. É uma cena mágica no livro e foi uma noite mágica para todos nós. Fofo. Bora continuar falando sobre cenas agora, mas explicar como foram feitas as cenas de sexo do filme, né? É uma parte muito presente ali, pro diretor foi muito importante ter isso nas telas para representar tanto os hormônios nas pegações mais intensas, mas também a vulnerabilidade e a emoção em momentos muito íntimos deles. Então ele realmente quis colocar isso. Mas claro que eles tiveram um super preparo por trás e todo o aparato e as pessoas necessárias para tornar a cena o mais confortável para os atores possível. E aí eles tinham um coordenador de intimidade chamado Robbie Taylor Hunt, que percebeu que tanto o Taylor quanto o Nick tinham muita familiaridade com música. O Nick, como eu falei, canta, né? Já lançou música, já trabalhou com musicais. O Taylor já viu muito teatro, né? Ele sabe como é feito. E aí por isso ele ensinou toda a coreografia para cenas como se fosse um passo de dança mesmo. Então eles sabiam os movimentos que eles tinham que fazer
fazer, porque eles ficavam contando, tipo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E realmente é tudo muito coreografado. O Rob foi muito elogiado por todos e ele também recebeu um apelido muito especial, que era Smint Lord, porque no Reino Unido tem umas balinhas de menta chamadas Smints. E aí, quando o Taylor e o Nicholas iam gravar uma cena juntos, os dois pediam as balinhas pro Rob, porque eles queriam chegar lá sem bafo, né, com um bom hálito, pra um não atrapalhar o outro durante a cena. E aí ele sempre tinha uma balinha no bolso. E pra descontrair, o Taylor e o Nicholas também contaram que eles faziam piadinhas o tempo inteiro um com o outro. O Taylor contou pra GQ o seguinte: a gente ficava totalmente vulnerável nas cenas, mas assim que alguém gritasse corta, um de nós diria algo bobo, tipo, sai de cima de mim. Então os dois realmente, é o senso de humor deles que eu falei, né? Eles estavam sempre brincando, sempre se divertindo ali. Bora falar agora sobre as inspirações do filme, né? O filme trouxe inspirações de várias comédias e dramas românticos diferentes que o diretor assistiu e decidiu trazer elementos. E ele citou alguns em entrevista para Vanity Fair. Os filmes que ele citou foram Levada da Breca, de 1938, que tem a Katharine Hepburn e o Cary Grant como os papéis principais, Contrastes Humanos, de 1941, Feitiço da Lua, de 1987 e Harry e Sally, Feitos Um para o Outro, de 1989. E ele explicou: todos esses filmes envolvem pessoas muito inteligentes que muitas vezes acabam em situações complicadas e o único jeito de sair dessa é através do papo. Então, assim, situações um pouco parecidas com a do Harry e do Alex, de entrarem dentro dessas situações que é muito difícil para os dois, né, pelo olho do público, mas eles têm que trabalhar muito a comunicação para isso. E aí, enfim, trouxe inspirações dessas histórias. Além disso, o Taylor também puxou uma inspiração para ele criar o Alex nas telas. Ele falou que se inspirou muito no personagem Sam Seaborn, que é vivido pelo Rob Lowe na série West Wing, Nos Bastidores do Poder. Esse personagem é o diretor de comunicações da Casa Branca, que é idealista ali, mas tem defeitos, mas assim, tá dentro da Casa Branca, tem os sonhos e tudo mais. E o Taylor explicou pra GQ: eu acho que ele é provavelmente quem o Alex gostaria de ser. Então funcionou ali pra ele criar essa inspiração e se basear nele, porque é quem o Alex gostaria de ser, principalmente trabalhando ali dentro da Casa Branca, né, que é uma coisa que ele busca muito, que é o sonho dele, ele quer ser importante, quer fazer a diferença. Bora falar agora sobre um assunto mais delicado, que é a sexualidade do elenco, né? Muitas pessoas, quando veem papéis queer nas telas, e principalmente hoje em dia, esperam que os atores também representem essa sexualidade, né? No entanto, nem o Taylor, nem o Nicholas nunca se abriram sobre a sexualidade deles. Eles não tiveram nenhum grande relacionamento público, nunca falaram abertamente sobre como eles são. Inclusive, nessas divulgações do filme, eles não quiseram se abrir e é uma decisão deles, tá certíssimo. Não vamos fazer igual ao que aconteceu com Kit Connor em Heartstopper, que foi obrigado a sair do armário sem estar pronto ou sem querer fazer isso naquele momento, né? Então, enfim, bora deixar eles terem os próprios momentos. E o diretor teve uma fala que eu achei muito sensata sobre o assunto, que eu acho que vale compartilhar aqui. Pro BuzzFeed, ele disse: qualquer ator vai te contar que eles passam a maior parte do tempo fazendo testes e procurando trabalhos. E toda vez que um ator tem a oportunidade de sequer ser visto por um diretor ou diretor de elenco, essa é uma parte vital da carreira deles. Eu acho que a oportunidade de ser visto faz muita falta para atores queer, então era muito importante para mim abrir isso para a maior quantidade possível de indivíduos LGBTQIAP+. No entanto, na hora da escolha, eu não fiz perguntas sobre como essas pessoas se identificavam. A única pergunta que eu precisava fazer é: eu vejo esses personagens neles? No fim do dia, o que importava para nós, eu acho, é que contássemos essa história. Uma das coisas incríveis desse filme é que a gente tem vários atores abertamente queer no elenco. Está cheio de pessoas que se identificam das formas mais variadas possíveis ou que escolhem não se identificar publicamente. Também há atores queer interpretando papéis hétero. Então ele falou assim, realmente, que deixou as portas abertas para que muitos atores queer conseguissem participar desse filme, que tivessem essa oportunidade de brilhar, e foi uma escolha ali acertada, mas ele sabia que tinha que escolher o ator que mais se identificasse, que cuidasse do papel ali, sem fazer perguntas, né? Sem julgar ou limitar uma
pessoa por conta da sexualidade. E aí vale falar sobre uma coisa aleatória, né? A pessoa que ele falou que é queer, interpreta um papel hétero, é o Stephen Fry, que a gente comentou aqui. Ele é um ator gay, ele faz o rei James III, né? Que é completamente homofóbico, que não quer que o Harry se assuma ali pra todo mundo. Então é um contraste muito bom que eles trouxeram pras telas. Mas enfim, sexualidade do Taylor e do Nicholas, a gente deixa eles revelarem quando eles quiserem ou não revelarem. Bora pra nossa nona curiosidade, que são alguns easter eggs muito fofos e interessantes, né? O primeiro, que eu acho que é super legal e muitos fãs separaram, é que tem uma cena que o Alex e o Harry estão lendo lá na Casa do Lago, né? No momento que eles estão de férias e aproveitando. E o livro que o Alex aparece lendo é o One Last Stop, que é um romance da Casey McQuiston, que, enfim, ela lançou depois de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então, um detalhezinho pros fãs. Outra curiosidade legal é que a princesa Beatrice, no casamento real, tá usando um vestido que já foi usado por ninguém mais, ninguém menos que Taylor Swift. Duas realezas, né? Mas a parte mais fofoca de tudo isso é que Casey McQuiston já foi muito hater de Taylor Swift. No Twitter, Casey comentava, assim, tudo de mais absurdo sobre Taylor Swift entre 2012 e 2017. Tinham tweets tipo assim: Kim Kardashian acabou de salvar o meu verão fazendo esse expose de Taylor Swift. Enfim, os tweets mais variados possíveis que foram apagados estrategicamente depois que surgiu a adaptação para o livro, até porque muita gente usa músicas da Taylor para fazerem edits com Harry e o Alex, né? Principalmente Miss Americana and the Heartbreak Prince, porque faz muito sentido com a história dos dois. Tem muitas músicas ali que se encaixam também. E aí, esses tweets foram estrategicamente deletados e a gente espera que também o hate tenha ficado para trás, né? Porque hoje em dia não é mais legal odiar Taylor Swift, por favor. Por fim, pra quem chegou até o fim do filme, né, vai ver que tem uma pequena cena pós-créditos, que é uma continuação da cena do bolo, em que o Harry e o Alex se olham e eles falam, será que alguém percebeu? Mas é bem rapidinha. E aí depois dessa cena, tem uma homenagem muito fofa que tá escrito para Christy. E Christy era a irmã do Taylor, que faleceu em junho desse ano, pouco tempo antes da estreia. Ela tinha 44 anos e ela tava batalhando contra um câncer. E aí, enfim, ela não sobreviveu. O Taylor era apaixonado por ela e ele fez uma declaração linda no Instagram quando ela morreu. E ele escreveu que ela era a irmã que tinha mais orgulho, assim. Por ser a mais velha, ela era muito orgulhosa de todos os irmãos. E acompanhava especificamente a carreira dele, assim, a fundo. Ela sabia todas as falas dele, de todos os filmes. Estava sempre ansiosa pra estreia. E ela estava muito ansiosa pra assistir Vermelho, Branco e Sangue Azul. Só que ela nunca teve a oportunidade. Então essa foi uma homenagem que eles fizeram pra ela estar ali presente, mesmo que ela não pudesse assistir. Enfim, muito fofo. Termina assim com a cereja no topo do bolo, como diz Alex, né? E bom, essas foram as curiosidades que eu reuni aqui sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul. Teve alguma que te surpreendeu mais? O que você mais gostou de ficar sabendo? Tem alguma outra curiosidade que você sabe? Ou algum outro detalhe do livro que eu não comentei, do filme que eu não comentei por aqui? Deixa tudo nos comentários pra gente continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!